hoje eu vou falar sobre o futebol feminino. Essa foi uma sugestão que eu recebi nos meus 2 últimos vídeos e eu achei bem interessante. Inclusive tem muito a ver com o convite que eu tenho para fazer para vocês no final desse vídeo. Então continue assistindo se vocês querem saber qual convite é esse. Como de costume, os vídeos estão saindo toda segunda-feira, mas esse eu vou ter que soltar antes do final de semana, porque o meu convite que eu disse para vocês tem a ver com esse final de semana. Então eu vou ter que soltar o vídeo antes da segunda-feira. Então, bora falar de futebol, gente! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre alguns fatos, sobre a minha opinião sobre o futebol feminino aqui no Brasil, especificamente aqui no Brasil, né? E também sobre aquele assunto da Conmebol junto com a CBF de ter decidido que os times brasileiros, para participar da Libertadores, tem que ter um time de futebol feminino. Um dos comentários aí da sugestão foi para eu falar sobre essa ascensão do futebol feminino, sobre esse crescimento do futebol feminino. Só que eu não vejo bem assim. Na verdade, eu acho que as mulheres estão conquistando cada vez mais espaço em várias áreas, inclusive dentro do futebol, mas não como jogadoras de futebol. Esse assunto pode parecer um pouco chato e realmente, assim, pode ficar chato dependendo da forma que for abordado. Então eu quero falar com vocês de um jeito mais tranquilo aqui, de boa, sem parecer a chata, né? Mas que seja legal para todo mundo. E as mulheres estão conquistando espaço sim, inclusive no meio esportivo, mas não como jogadoras. Não que elas não tenham crescido ao longo do tempo, não que o futebol feminino não venha recebendo reconhecimento. Eu acho que vem sim ao longo do tempo, mas são um crescimento mínimo. A gente dá muita pouca importância para o futebol feminino. Na verdade, eu vejo as pessoas dando importância ao futebol feminino apenas nas Olimpíadas. E eu não acho que é porque seja o futebol feminino, porque a gente está querendo ajudar as mulheres aí, querendo reconhecer o futebol feminino. Eu acho que a gente dá importância ao futebol feminino durante as Olimpíadas porque é mais uma modalidade ali que a gente está competindo, é mais uma modalidade para o Brasil ser campeão. E a gente brasileira, a gente é competitiva, a gente quer ganhar tudo, a gente quer as medalhas. Então, torcer para a seleção brasileira é mais uma forma de apoiar mais um esporte pra gente ser campeão. Eu vejo assim, dessa maneira. Eu não sei, eu acho que não são todas as pessoas que são assim, mas a maioria é assim, infelizmente. Como eu comentei, as mulheres estão conquistando espaço e no meio esportivo, como repórter, jornalistas, eu acho que isso vem crescendo muito. A gente viu aí na Copa do Mundo quantas mulheres foram fazer a cobertura, hoje em dia mesmo, quantas mulheres apresentam programas esportivos. Eu mesmo, assim, eu tenho um programa de rádio na minha faculdade e quem criou, na verdade, foram 3 meninos e eles me chamaram para fazer parte desse programa. Eu quero seguir o ramo do jornalismo esportivo e em nenhum momento na faculdade eu me senti menor que eles em nenhum momento me zoaram, nenhum momento fez com que eu me sentisse ali inferior. Existe sim o preconceito, tanto é que foi criado lá a campanha do hashtag Deixa Ela Trabalhar, mas eu acho que é muito mais fácil da gente acabar com esse preconceito do que o preconceito da mulher jogadora de futebol. E por que eu falo isso? Por causa desse fato aí que eu disse pra vocês, a gente dá importância ao futebol feminino apenas nas Olimpíadas. Outra coisa é porque a gente tem, por exemplo, uma Marta. A Marta é extremamente, assim, vou falar a palavra mesmo, assim, ela é foda, gente. E a gente vê ela aí, foi 5 vezes melhor do mundo, 5 vezes consecutivas, coisa que nenhuma outra pessoa conseguiu, nenhum jogador homem conseguiu, nenhuma mulher, apenas a Marta. E a gente que gosta tanto aqui no Brasil do futebol, por que o futebol feminino a gente deixa tão à margem? Por que a Marta a gente não vangloria ela igual se fosse um jogador homem? Eu tenho certeza que se fosse um homem melhor do mundo 5 vezes aqui no Brasil, ainda mais um brasileiro 5 vezes consecutivas melhor do mundo, a gente ia estar babando muito o ovo dele, ia estar querendo todo mundo comprar a camisa desse jogador, ia querer pendurar ele num pedestal pra beijar o pé dele, ia ser isso que ia acontecer. E com a Marta não acontece isso. Algumas pessoas, sim, são muito fã dela, acompanham o trabalho dela, mas a maioria dos brasileiros, às vezes, não sabe nem quem é Marta. Então, isso eu acho um pouco chato aí no futebol feminino, porque a gente tem uma baita tanta jogadora e a gente não dá valor necessário a ela, na minha opinião. Eu sei que não é todo mundo que leva assim, né? Não é todo mundo que deixa a seleção feminina de lado, mas é o que eu vejo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha opinião dessa decisão da CBF junto com a Conmebol, em que os times brasileiros, para poder participar da Libertadores a partir do ano que vem, em 2019, precisam ter um time feminino de futebol. E não é um time assim qualquer um, gente, pegar um time, eu tenho um time feminino, não, é tudo certinho, tudo completinho, o time desde a base até o profissional, com CT de treinamento, tudo adequado, com investimento ali, tipo um time
certinho, legal assim dessa parte é que isso talvez possa incentivar um pouco mais o futebol feminino, fazer crescer o futebol feminino, nosso interesse, mas também eu vi um lado negativo. Na minha opinião, tudo que é feito na base da obrigação, do empurrão, no você tem que fazer, você tem que adequar isso para participar da minha competição, não é saudável, acaba sendo um pouco chato. Isso às vezes pode gerar até revolta assim dos jogadores, dos torcedores, né, dos times, porque de repente um time é eliminado porque não tem um time de futebol feminino. As pessoas podem se revoltar contra o futebol feminino, que a gente já sabe que não é tão valorizado, então talvez isso possa decair ainda mais o futebol feminino, o que eu espero de coração que não aconteça. Eu sei que eu não sou nenhuma pessoa que fica lá acompanhando dia a dia o futebol feminino, mas eu gostaria sim de estar mais presente, inclusive, tipo, as minhas críticas não são para as pessoas, me inclui também o porquê que eu não assisto mais o futebol feminino, por que aqui no Brasil esse esporte é tão querido, as pessoas gostam tanto do futebol e um jogo de futebol masculino, às vezes, do nosso bairro lá, que junta a galera, faz um campeonatinho, tem camisa, tem hino, cria os gritos lá de torcida, a gente vai lá torcer, vai vibrar. E por que isso às vezes acaba sendo mais importante do que o time de futebol feminino profissional que tá passando na televisão e a gente pouco se importa? Bom, voltando aí ao futebol da Conmebol, CBF, Libertadores, o que tá facilitando aí é que os times não precisam criar um time do zero. Pode ser feito esse time com parcerias. Então, pegar um time ali que já existe, fazer uma parceria com o time. E é isso aí, eu acho que isso pode ser bem fácil. E começar do zero é muito mais difícil do que a gente pegar ali uma parceria. Então, essa parte eu achei bastante legal, essa decisão de os times poder ter parcerias. Então, galera, sobre esse assunto aí do futebol feminino, essa é a minha opinião. Pra mim, o futebol feminino cresce, mas cresce minimamente, assim, de um jeito que às vezes a gente nem percebe. Infelizmente é assim. E fica o meu pedido para que a gente dê mais importância ao futebol feminino, e não só a gente, como também a grande mídia, né, que às vezes deixa um pouco isso pra trás. Essa é a minha opinião. Teve também a minha opinião sobre o caso da Conmebol, que tem os lados positivos, mas também tem os lados negativos, e eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre tudo isso que eu comentei. Deixem nos comentários, discutem com os amigos. E agora, galera, o meu convite pra você. O convite é que agora, no dia 5 de agosto, começa a Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20. Então fica aí meu convite pra vocês acompanhar esse campeonato, assistir, aproveitar que a gente já veio nesse clima de Copa, torcer também agora pra seleção feminina. Essa competição, ela tá na 9ª edição e a seleção brasileira vai em busca do seu primeiro título. Então tá aí mais um motivo pra gente ter mais força, pra gente vibrar mais pra seleção feminina conseguir o seu primeiro título da Copa do Mundo Sub-20. São apenas uns 20 dias dá assim mais ou menos, porque não dá nem um mês. Começa no dia 5 de agosto e acaba no dia 24 de agosto. O Brasil estreia já domingo agora, 5 de agosto, contra o México às 8h30 da manhã. Eu sei que é cedo, mas vamos fazer um esforcinho pra assistir, né, galera? Pra gente torcer pra nossa seleção. O Brasil tá no grupo B, junto com... Eu fiz uma colinha aqui pra não me perder. Tá no grupo B, junto com Coreia do Norte, México e Inglaterra. Então tá aí o convite feito. Espero que vocês aceitem o meu convite. Depois comentem aí o desempenho da seleção. Talvez depois até faça um vídeo falando sobre como, na minha opinião, foi o desempenho da seleção nessa competição. Espero muito que a seleção seja campeã. Então, galera, é vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Gente, não custa nada, vocês não pagam pra se inscrever. Vai lá, faz uma continha no Google, quem não tiver. Vem aqui, se inscreve, deixa o like, compartilha, manda pra galera. Comenta aí, discute aí nos grupos do WhatsApp o que vocês acham sobre esse assunto do futebol feminino. E eu espero que não tenha sido um vídeo chato, porque eu sei que às vezes falar sobre isso deixa os outros achando assim, é lá, querendo falar sobre a mulher, sobre não sei o que, mas não foi essa a minha intenção. Eu falei assim de uma forma pra que fique legal, sobre como é minha opinião, por que a gente desvaloriza tanto o futebol feminino, né? E por que foi sugestão de vocês. Então, é isso aí, galera. Um beijo e até o próximo vídeo.